Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda e este é o canal Juízo Econômico. Juntos tratamos de assuntos relacionados à economia, finanças, também sobre viagens, cartões de crédito, milhas, tudo aquilo que de certa forma envolve o seu dinheiro. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero trazer para vocês aqui um tema sobre investimentos, sobre renda fixa, aproveitando aí a alta que tivemos de juros no Brasil. Ontem tivemos aí a revisão do cupom para aumentar a taxa Selic aqui no Brasil, e a gente subiu 1%, e aí eu quero comentar um pouquinho com você sobre isso e também compartilhar algumas oportunidades de você investir, mesmo que seja um pouco do seu dinheiro, em títulos de renda fixa para você lucrar um pouquinho mais com essa taxa alta. Então bora lá comigo! Então, pessoal, só para a gente relembrar, né? Ontem tivemos aí a reunião do cupom, onde tivemos a divulgação da taxa de juros no Brasil, né? Dia 19 de março, quarta-feira, o cupom ali junto, né? O Comitê de Política Monetária elevou a taxa Selic do Brasil de 13,25 para 14,25, aumentou 1%, pessoal. Então, já era um aumento planejado. Então, desde dezembro, o comitê ele já havia discutido e colocado essa possibilidade de 3 aumentos de 1% nas próximas reuniões, e ontem nós chegamos nessa terceira, então tivemos esse terceiro aumento de 1% na taxa Selic. A perspectiva do mercado é que ainda tenha alguns aumentos na taxa de juros, mas não se sabe ao certo se vai ser 50, 75, enfim, o mercado ainda está analisando, principalmente eventos relacionados à inflação, porque como eu já comentei aqui, inclusive se você quiser depois dar uma olhada lá na playlist, tem sobre renda fixa, sobre juros, sobre inflação, e o aumento da taxa de juros, pessoal, é para tentar conter a inflação. Então você que vai ao mercado, você que tem ali gastos no seu dia a dia, você vê que o preço das coisas aumentaram. Então isso é o efeito da inflação. Uma forma de você conter esse efeito, evitar um pouco desse gasto, é aumentar essa taxa de juros, para que o capital ele fique mais caro e aí diminua um pouco a circulação. Porém, é uma situação bem delicada para o Brasil, porque tem questões fiscais, tem questões políticas também, principalmente que estão aí rondando a população, então é uma situação bem sensível. E nesse âmbito, pessoal, o meu dever aqui com vocês é tentar passar um pouquinho do conhecimento, um pouquinho da minha visão, né? Se você tem o desejo de aprender um pouquinho mais sobre isso, recomendo que você estude, né, leia livros, fique antenado no mercado, né, leia sites que sejam de confiança, que passam informações importantes, e você aos poucos vai ganhando um conhecimento, principalmente pensando lá na frente, principalmente em ter investimentos aí para longo prazo, para você não perder aí para a inflação e para você sempre ter uma reserva de emergência, tá? Então, retomando, pessoal, foi esse o contexto que a gente teve aí da taxa de juros. Subimos para 14,25. O que isso significa na prática? Se você precisa de dinheiro, você vai pagar mais caro. Se você precisa fazer um investimento, um financiamento, né, um parcelamento com juros, você vai estar pagando mais caro. E aí como que funciona? Jefferson, eu vou financiar o carro aqui, vai ser 1% ao mês e tem pouca mudança. Pra gente, pessoal, às vezes a percepção é pequena, mas às vezes lá para as montadoras, para as distribuidoras, para as revendedoras, você aumentar ali 1% na taxa de juros é bem importante, sabe? É bem grave, porque tem ali uma contenção financeira. Então, na prática, para a gente, financiamentos eles sobem pouco, vai subir 0,1, 0,10, 0,20, 0,50, né? 0,5% em algumas situações, mas principalmente para os empresários é uma situação um pouquinho mais complicada, que aperta um pouquinho realmente as empresas que precisam de crédito, tá? E se você pensar no longo prazo, a gente tem títulos de juros no Brasil negociado para muitos anos, né? Se você olhar 2029, 2031, você tem a perspectiva de taxa em 14,5, em 15, 15 e pouco. Então é uma situação a longo prazo. Se você colocar 2035, a gente está falando de mais de 5 anos. Então, é uma situação bem importante para todo o mercado ficar de olho, principalmente para quem precisa de crédito. Então, se você vai tomar emprestado, vai ficar mais caro.
Agora, se você tem dinheiro para emprestar, se você tem dinheiro para aplicar em algum investimento, em alguma situação, você pode se beneficiar disso. E de que maneira que você pode se beneficiar? Você pode investir títulos, mesmo que seja em renda fixa, pessoal. Uma renda fixa com garantia do FGC, que é a cobertura. Então, se der qualquer problema naquela instituição que você está investindo, você não vai perder o seu dinheiro. Então, você investe e esse fundo garantidor de crédito, se der qualquer problema lá com a empresa, se quebrar e ela não conseguir te pagar, esse fundo ele te paga. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre o FGC, inclusive tem muita gente com dúvida, mas será que paga mesmo? Será que não paga? Lá nesse vídeo eu coloquei 2 casos, pessoal, recente, que o FGC interviu e pagou, né? E pagou ali todo mundo que tinha dinheiro. Então, realmente é como se fosse um seguro o FGC, né? Então, é importante você preservar um pouquinho pela sua segurança e aí investir nesses lugares. E aí, nesse sentido, pessoal, mesmo na renda fixa, com cobertura do FGC, então bastante seguro, digamos assim, você consegue aproveitar boas oportunidades, né? 14%, 15% de rentabilidade líquida no ano. E aí muita gente não fala, muita gente fala, mas se você aplicar o imposto de renda vai diminuir, vai ficar 10, 12%. Mas se você procurar, pessoal, nos lugares certos, você entender um pouquinho sobre o mercado, você consegue encontrar boas oportunidades, tá? Então, fazendo um panorama geral, foi isso que aconteceu sobre o cupom, né, sobre a taxa de juros, e eu vou compartilhar agora com vocês algumas oportunidades bem fáceis de você encontrar aí na internet, nas corretoras, que você pode estar fazendo aí aplicações de maneira segura, tá? Se você tiver dúvida, procure um especialista, pessoal, é bem importante você ter a segurança na hora de investir para não fazer coisa errada e perder dinheiro. Então vá com calma, vá devagar, coloque um pequeno valor, né? Não coloque muito valor até você se ambientar. Então vamos lá, pessoal, vou compartilhar minha tela. A primeira opção aqui que eu quero trazer para vocês é um CDB do banco Daicoval, 107%, pessoal, com liquidez diária. O que significa isso? Então, a partir do momento que você investe, você pode resgatar, né, sem nenhum impedimento, e você tem ali uma rentabilidade de 107% do CDI. Então, o CDI, pessoal, ele é bem próximo à taxa Selic, tá? Então, a taxa Selic está 14,25 hoje, o CDI ele vai estar 14,15. Então, ele é 0,10 inferior à taxa Selic. Então, você está ganhando aqui aproximadamente 107% sobre os 14% do CDI. Então, você tem uma rentabilidade boa. Só que aqui é um CDB, pessoal. Então, você está sujeito ainda a imposto de renda. Então, a tua rentabilidade, que seria 15%, vamos colocar, você tem que tirar ali, dependendo do prazo, você vai ter que tirar 15, 17,5, 20 e poucos, então tudo vai depender um pouquinho do prazo que você vai colocar. Mas é uma boa oportunidade, tá? 107% já é algo interessante, já é acima do que você investir direto no Tesouro, então você já está ganhando 7% acima do que investir direto no Tesouro, tá? Com a mesma segurança, com o FGC e com tudo que você tem direito, tá? Segundo aqui, mais atrativo ainda, pessoal, do Banco BMG, né? Então, o Banco BMG também com liquidez diária, você tem aqui uma rentabilidade de 110% do CDI. Então, bem interessante. Você tem também aqui o benefício do imposto de renda, como aqui você tem título para 3 anos, se você manter ele até o final, a alíquota do imposto de renda ela vai diminuindo. Então, ela vai chegar no final com 15%. Então, é uma boa rentabilidade se você colocar ao longo de 3 anos. Se você se atentou pelo que eu falei, que a curva de juros que está precificada no Brasil, ela está nessa faixa de 15% pelos próximos anos, então aqui você está ganhando 110% sobre esse percentual aí da taxa de juros. Então é bem interessante, está bem atrativo também. E aí, pessoal, tem mais opções, tá? Muita gente fala que 110% do CDI já é uma excelente oportunidade, concordo, tá? Mas ainda tem outras opções. Tem esse site que eu gosto bastante de olhar para ele, porque ele sempre aparece algumas oportunidades interessantes. É o UBB, né? Você tem aqui opções de filtro e você consegue buscar muita coisa, tá? Trouxe aqui para vocês alguns títulos que ele tem 14% de rentabilidade líquida, pessoal, né? Então, eu coloquei aqui um prazo de 12 meses. Então, em um ano, você vai estar ganhando 14% líquido, né? Por que é líquido? Porque aqui é um título de LCA, né? É uma letra de crédito do agronegócio. Então aqui não tem imposto de renda.
Então o valor que você tem de rentabilidade já é livre de imposto de renda, então você já ganha ele 100%, de forma integral, tá? Então uma alíquota de 14,07 é bem interessante, tá? Aqui também, pessoal, tem o do Banco ABC. O do Banco ABC, ele está lastreado pelo CDI, ele é 96% do CDI, mas também ele é uma LCA, então ele é isento também de imposto de renda. Então você tem uma rentabilidade próxima a 14,26 ao ano, então é bem interessante também. Tudo bem que aqui você tem investimento a partir de R$1.000, mas é uma boa opção se você tem esse capital para você fazer esse investimento, tá? Da mesma maneira, tem um outro aqui do ABC também, e aqui para baixo tem algumas outras opções um pouco mais inferiores, aí, como um CDB de 115%, né? Semelhante ao que eu mostrei ali do BMG, aqui a gente tem do Banco Master, lá pela corretora Oram, você faz a aplicação do CDB, tem a cobertura do FGC e você vai ganhar mais do que o 110, né? Aqui você está ganhando 115. Além disso, tem outras LCAs, cara, tem muita coisa aqui. Depois acessem esse link lá, pessoal, eu vou deixar nos comentários aqui embaixo, depois você acessa e faz a busca, tá? Então você tem aqui 14% em um ano, pessoal, bem interessante, tá? Se você tem um pouco mais de disponibilidade, você coloca isso aqui para 36 meses, a rentabilidade ainda vai ser maior, pessoal. Então, se você colocar aqui que você quer só liquidez diária, você tem rentabilidade aqui de 110% disponível para qualquer momento, né? Então, você pode investir um CDB de 110% para 3 anos. É lógico que tem aqui a interferência do imposto de renda, então vai diminuir um pouquinho, mas tem a cobertura do FGC aqui, você tem isso para 3 anos. Aí você tem também outros CDBs e tem títulos do Tesouro. Por isso que o importante, pessoal, se você pode segurar ele por mais tempo, você tem opções mais atrativas. Em 3 anos, você consegue ter uma rentabilidade aqui de aproximadamente 15% ao ano, né? Então, você falar em 3 anos, você ganhou quase 50% acima do seu capital. Então é bem interessante, principalmente se você consegue ali segurar por mais tempo essa aplicação, porque você se beneficia da alíquota regressiva do imposto de renda e você consegue aproveitar melhores oportunidades, tá? Então era isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Então essa reunião do Copom, ela fez esse ajuste, né? Subiu 1% a taxa de juros. A gente tem aqui, para quem vai tomar crédito, uma situação um pouquinho pior, né? Aumentou um pouco a taxa de juros. E para quem vai emprestar, aí sim se beneficiou, porque vai ganhar um pouquinho mais de juros. Lógico que muito disso já estava precificado. Então, o mercado ele só está refletindo questões que já foram precificadas, tá? Se você não entendeu, pessoal, se ficou com dúvida, se você é novo no mercado de investimento, coloque aqui nos comentários. Eu sempre leio, respondo todos aqui. Se eu não conseguir responder, eu vou atrás e sempre respondo, tá? Então é importante a gente fazer essa interação. Quando você faz isso, também dá o like no vídeo, compartilha, o YouTube entende que esse conteúdo é legal e também distribui para as outras pessoas. Então eu não peço nada para você, a não ser isso, um comentário, uma curtida, encaminhar esse vídeo para outras pessoas, isso ajuda bastante o canal. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.